gente, tudo bem? De carona comigo mais uma segunda-feira, indo pra faculdade. E hoje é dia de prova. Final de semana foi um final de semana corridíssimo, mas é isso aí, faz parte. Bom, hoje parte 2 sobre como eu passei em medicina aos quase 30. Já contei pra você a minha história, parte da minha história no vídeo anterior. Então quem perdeu, corre lá pra ver onde tudo começou, quando eu larguei uma carreira de 12 anos para prestar medicina. E hoje, parte 2, eu vou contar como era a minha rotina no cursinho. Lembram que eu comentei, né, que eu fiz o ângulo no primeiro ano, depois fui pro CPV, que é um cursinho maravilhoso, é um cursinho menor do que os outros, porém de muita qualidade. E foi o CPV que me deu uma base, construiu a minha base, uma base forte para eu começar a prestar os cursinhos. Então, e lembrando que esse vídeo não é patrocinado, tá? Não tô ganhando nada para isso, mas como eu disse, a verdade aqui no e crua, vou contar tudo como foi comigo, a minha experiência, tá? Então vamos lá. Como que era a minha rotina, né? No meu primeiro ano, já na turma de medicina no CPV, é um cursinho integral, então realmente não tem como trabalhar num cursinho integral de medicina. O que vai acontecer? Você vai chegar às 7 horas da manhã, chegava, né, as aulas começavam às 7 da manhã e iam até às 3h40 da tarde. Então, realmente era integral. Você tinha alguns intervalos entre as aulas, mas geralmente as aulas elas são teóricas, né? Então é um estudo passivo. O que é um estudo passivo? É quando você recebe informação. Você vai recebendo informação. Só que o que acontece? Os cursinhos, eles costumam pregar uma metodologia de estudo que funciona da seguinte forma: matéria dada, matéria estudada. O problema é que quando você chegava em casa, né, você já estava muito cansado. E como que você vai estudar, né, ativamente tudo aquilo que você teve no cursinho se você tá cansada, se você tá exausta, né? Porque você passou o dia inteiro recebendo informação. Não tem como, gente. É assim, surreal. Isso pode dar certo nas primeiras semanas, e vai dar certo nas primeiras semanas, mas a partir da terceira, né? Depois de um mês aí de cursinho, indo de sábado a sábado, tá? Não é de segunda a sexta. É de sábado a sábado, sendo que no sábado era das 7 a 1 da tarde, mas a gente tinha uma horinha de almoço e logo depois nós tínhamos simulado. Então é bem pesado mesmo. Você se dedica só a isso. Você passa o seu ano se dedicando aos estudos, ao cursinho, tá? Vou me ater aqui a alguns comentários, porque o cursinho ele é essencial para quem está começando a construir a sua base. Foi o que a gente conversou anteriormente no vídeo 1, parte 1. Se você não viu, volta lá pra ver, só pra você entender o contexto, tá? Então, se você teve um ensino médio ruim, muito ruim, uma base fraca, se você tá voltando agora, depois de anos, a prestar vestibular, o cursinho é essencial. Você precisa passar por esse processo de estudo passivo, que é receber as informações, que é conhecer as matérias, que é tentar, né, compreender cada uma delas numa taxa de acerto aí de 80%, né? Quando eu falo taxa de acerto, eu tô dizendo que é aprender, né? Você entra a primeira vez em contato com a matéria, você passa por um período de compreensão, de saber como funciona, construir o seu raciocínio lógico, e depois você vai geralmente já para os exercícios. Você não vai acertar os exercícios de cara, né, de todas as matérias em 80%. Isso vai ser construído.
tem algumas matérias que você vai ter maior afinidade. Geralmente, a maior parte do pessoal que presta medicina tem maior afinidade com humanas, né? Diria aí que uns 70%, né? Os outros 30% já tem afinidade com exatas, que é física, química e matemática. Mas a maioria realmente tem muita dificuldade com exatas. E aí, você vai construindo. O que é essa construção? Essa construção, ela precisaria, né, ser pautada em 3 pilares. Primeiro, né, compreensão, depois aprofundamento, entendimento, depois compreensão e aprofundamento. O que é o entendimento? O entendimento é a primeira vez que você entra em contato com a matéria, o professor explica, tem uma didática boa, e aí você fala, entendi. Só que quando você vai para os exercícios, você erra. E aí você tem uma taxa de acerto lá você fez 10 exercícios, você não conseguiu acertar nem metade. Quer dizer que você entendeu, mas não compreendeu? E aí, a compreensão, que é a segunda etapa, já é aquela revisão, né? O ciclo de revisão 1, que é quando você chega em casa, que já aplicando o estudo ativo, você vai em busca da compreensão daquela matéria, que é rever de novo a parte teórica, discutir, fazer uma análise crítica, aplicando as técnicas de estudo ativo, que são várias, que depois eu posso até comentar aqui com vocês, mas dentre elas, né, você pode compreender com mapas mentais, para quem é visual principalmente, você pode aprender ouvindo um outro professor com uma outra didática, explicando aquele mesmo tema, e aí para quem é auditivo, e você também pode compreender a matéria fazendo, ou seja, fazendo um resumo com as próprias palavras, mas não resumos de várias páginas, né? Isso não é um resumo eficaz, eficiente. Então, existem técnicas de estudo ativo que te ajudam a compreender a matéria. E após a compreensão, que é quando você tem aquele segundo contato com o estudo ativo acoplado, você vai para a terceira fase do conhecimento, que é o aprofundamento. E como se aprofunda, né, a matéria, como consegue chegar nesse nível? Fazendo, prática, que inclusive é o que a gente mais vai fazer durante a faculdade de medicina, na maior parte do curso, é praticar, né? É praticar até chegar a um nível de eficiência que, no caso de medicina, faça com que o paciente sobreviva, né? Ele tenha vida, que a doença seja curada ou que seja amenizada, enfim. Conclusão, o nível de aprofundamento é o que vai te fazer passar no vestibular de medicina nas bancas mais concorridas aí do Brasil, ok? Dito isto, voltando para minha rotina do cursinho, te entreguei ouro aqui hoje, hein? Te entreguei ouro aqui hoje. Poucos cursinhos e poucos lugares vão te dizer e te entregar tanta coisa bacana como eu tô fazendo aqui com vocês, e de coração, tá? Porque afinal, né, foram 4 anos aí de luta, 4 anos de estudo, quebrando a cara. Meus 2 primeiros anos foram anos passivos, de estudo passivo, ou seja, eu tava ainda na fase de construção do meu conhecimento. E lembrem-se, isso era a minha realidade. Eu já estava longe há 13 anos do ensino médio. Então não quero dizer que você vai demorar 2 anos também para construir a sua base, ok? Bom, rotina do cursinho. Chegava no cursinho às 7 da manhã, as aulas acabavam 3h40. O esquema das aulas, como eu disse, eram teoria, exposição da matéria, professores maravilhosos. Geralmente a maioria aí dos cursinhos tem professores com didáticas incríveis, profissionais especializados mesmo em vestibulares, né? Sabe como a matéria vai cair. E quem vem do ensino médio já tem um choque, tá, gente? E o choque não é igual. Você não tá mais no ensino médio. O esquema é diferente. Você vai sentir uma pegada mais forte mesmo nos estudos. Ou seja, os professores, eles estão ali para te mostrar como aquela matéria pode cair nos principais vestibulares aí do Brasil.
Então ele vai falar da teoria, mas ele também vai focar no vestibular, no contexto de vestibular. Não é mais o contexto de ensino médio que você decorava para fazer a prova no dia seguinte e depois esquecia. Lembre-se que no cursinho você está sendo exposto diariamente a novas informações e informações que você vai precisar no seu dia de vestibular lá no final do ano. E como você vai lembrar de tudo isso? Isso é um terceiro vídeo, técnicas de estudo ativo, que eu vou gravar para vocês na semana que vem. Voltando ao cursinho, 7 da manhã até as 3h40, exposição de aula. Depois eu ia para os plantões. Então, todos os cursinhos aí, os mais conhecidos, tem plantonistas disponíveis lá todos os dias. E o plantão é o segredo, é a cereja do bolo. Então, você que vai para casa dormir depois do cursinho e fala, depois eu vejo em casa, bem errado. Não faça isso. Você precisa discutir, você precisa tirar suas dúvidas. Não dá para carregar dúvida para casa. Se é uma dúvida que você já pode tirar no plantão, faça isso. Em nome de Jesus, porque isso vai te ajudar a carregar menos peso durante o seu ano, né? E quando eu falo peso, é porque vai pesar mesmo. Uma hora você vai estar com tantas dúvidas, tão desesperado, que aí vai chegando o segundo semestre e você já tá realmente com a saúde mental estafada, né? Por quê? Porque você não tirou suas dúvidas, você não foi trabalhando aos pouquinhos. E já te deixo aqui uma realidade, tá? Você não vai chegar no vestibular sabendo de tudo. Isso não existe. Não existe. Ninguém sabe de tudo, tá? E não precisa. Você não precisa gabaritar a prova do vestibular para passar. Precisa de uma taxa média aí de acerto de 80% a 85%? Sim, precisa. Mas 85 não é 100. Então tira isso da sua cabeça, né? Para quem tá pensando aí que, meu Deus, eu preciso saber tudo. Não, não é tudo. Você precisa saber muito bem 80 a 85% das matérias mais incidentes do seu vestibular. Outra dica de ouro. Thaís, mas eu não preciso saber todas as matérias do ensino médio? Não. Existem perfis de prova. O que é perfis de prova? A Unicamp tem um perfil de prova diferente da FUVEST, que tem um perfil de prova diferente da Unesp, que tem um perfil de prova completamente diferente do Enem. Você precisa saber o que vai cair na prova que você quer. Você não pode sair atirando para todos os lados. E esse foi um dos meus grandes erros durante o cursinho. Porque geralmente quem presta medicina presta várias faculdades. E você não cria uma estratégia para uma só, para um tipo de prova, porque as provas são diferentes, os perfis são diferentes. Tem provas, tem bancas que dão o maior peso para humanas. Outras provas dão maior peso para exatas. Então, a gente tem que saber, a gente tem que entender e saber analisar qual é o nosso perfil de aprendizado, quais são os nossos pontos fortes. Então, assim, não passei, eu, Thaís, tentei 4 anos a FUVEST e nunca passei para a segunda fase. Por quê? Porque a FUVEST é uma prova em que o peso em exatas é enorme. Então, quem essa prova beneficia? O pessoal de humanas? Não, essa prova beneficia o pessoal de exatas. Isso quer dizer que o pessoal de humanas não vai passar? Lógico que não, né, gente? O pessoal de humanas tem que se esforçar muito e correr atrás do que? De exatas. Tem que ser bom em exatas para passar na FUVEST. Como eu tinha muita dificuldade em exatas, eu não consegui passar, mas eu estava focando na FUVEST? Não, a FUVEST não era o meu foco. O Enem era o meu foco. As provas da VUNESP eram o meu foco. Por quê? Porque eu percebia que com as provas da VUNESP e as provas do Enem eu ia melhor. Eu tinha um melhor desempenho, eu chegava mais perto. Eram as provas que eu realmente me davam esperança. Eram as provas que eu ia bem. Então, saiba analisar isso. Isso é uma outra dica que eu tô te entregando aqui, de mão beijada, para quem vem de carona comigo toda semana para a Faculdade de Medicina, que logo logo você vai estar aqui também, tá? Você vai estar na Faculdade de Medicina também. Então, não desanima.
Tô te entregando várias dicas aqui, várias estratégias exatamente para isso, para te ajudar a chegar mais perto do seu sonho. E eu acho que era isso que eu tinha para falar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas é assim, cursinho, o foco é construção de base, tá? Não deixe de ir nos plantões, O cursinho, né, no caso o CPV, era de sábado a sábado, turma de medicina, professores maravilhosos, plantonistas excepcionais, e me ajudaram muito a construir a base que eu precisava para estar ali no páreo dos outros candidatos de medicina. Então, o cursinho, ele é um método de estudo passivo, né, que fique claro. Então, se você tá aí há alguns anos já tentando e não consegue, você já parou para pensar na estratégia que você está usando? Porque às vezes não é mais o conhecimento para quem já está há 3, 4 anos prestando medicina. Às vezes é a estratégia errada que você está usando na sua preparação. Então você não precisa mais focar, né, perder aí a maior parte do seu tempo nos estudos passivos. Você precisa aumentar o seu tempo no estudo ativo. E o cursinho não vai te ajudar com isso. É você mesmo que tem que aplicar da maneira correta as técnicas de estudo ativo e planejar o seu ano com isso, tá? Com base nisso, nessa estratégia ativa de estudo. Então, se você precisa de ajuda, de novo trago aqui a tutoria Thaís Leal, a minha tutoria de estudos, que contam com professores especializados, especialistas em vestibulares. E no link da minha bio, aqui no meu canal, ou lá no Instagram, você encontra, da tutoria Thaís Leal, você encontra o programa de plantão dirigido, que é uma técnica, uma metodologia que eu criei com base no estudo ativo. Ou seja, você vai pegar todas as suas dúvidas, vai levar para os nossos professores associados, maravilhosos, que entraram nesse sonho, né, comigo, de ajudar e democratizar o ensino para todos vocês, para que todos vocês possam ter esse acesso e passar no vestibular de medicina com estudo ativo, estudando do jeito certo. Então, você vai levar suas dúvidas aos professores e vai discutir com eles. A ideia não é ter aulas particulares dessas matérias, mas a ideia é que você corrija o seu raciocínio lógico. Aonde você está errando, eles vão te indicar para você corrigir e você nunca mais ter erros e problemas nessa matéria que você tanto está sofrendo sozinho para resolver. Então, entra no link da bio, vai lá no link da bio, plantões dirigidos, compra o seu pacote, você vai ter aí 12 fichas e 6 profissionais para utilizar. Então, essas fichas, então você pode tirar dúvidas com professores de redação, química, física, matemática, biologia, muito necessário para quem vai prestar medicina, nas dissertativas, não é bolinho. E ainda suporte emocional com uma das nossas psicólogas associadas da tutoria. A parte emocional é um outro vídeo que eu quero contar aqui, a minha experiência, como que eu lidei com todas as frustrações, todas as negativas durante os 3 primeiros anos que eu não consegui passar e como eu me levantava. Mas já deixo aqui uma dica que foi com apoio psicológico, sim. Eu precisei de ajuda para passar e atravessar essa trajetória, tá bom? Gente, é isso. Tô com uma cara de sono hoje. Porque ontem o meu marido, meu esposo, triatleta, fez a prova do Ironman aqui em São Paulo, 11 de setembro de 2022. E fui eu, como esposa, acompanhá-lo. E acordei 4 horas da manhã. Ficamos lá, ele fez a prova em 6 horas. Ficamos lá até umas 2:30 da tarde, em que tinha a expo do Ironman e,
premiações, medalhas e tudo mais. Cheguei em casa, ainda fui estudar para a prova que eu vou ter agora de saúde e comunidade e tô bem cansada, mas feliz de estar aqui com vocês, compartilhando a minha experiência e feliz por essa oportunidade maravilhosa de fazer medicina e no futuro próximo atuar na área que eu escolhi, né, para fazer o resto aí da minha vida. Então é isso, um beijo grande para vocês, fiquem com Deus, força, vai dar certo e procura a tutoria ou vem fazer a mentoria individual comigo, tá bom? Lá no link da bio também tem todas as informações lá, beleza? Beijos, fiquem com Deus e até semana que vem.